Olá pessoal, estamos de volta com essa aula de estrutura de madeira e hoje falando sobre ligações entre peças de madeira. A norma exige que os elementos metálicos de ligação de madeira, pinos metálicos como pregos ou parafusos, tenham um aço com resistência mínima de 240 MPa. Então a resistência mínima para o aço de ligação tem que ser de 240 MPa. Isso é o que exige a norma, ok? Beleza. Nós temos então, em ligações de madeira, verificar o estado limite último para ou peças de madeira ou elementos de ligação como pino metálico. Ou seja, pode ocorrer da resistência do metal ser menor naquela situação do que a resistência da madeira. Mas também pode ocorrer que a resistência da madeira seja menor que a resistência do metal. Então nós temos que verificar uma das duas situações e nós vamos ver como descobrir isso aí nessa aula de hoje. Ok? Então vamos lá. Nós precisamos calcular dois coeficientes, um chamado de beta e outro chamado de beta limite. O coeficiente beta e o coeficiente beta limite vai me dar parâmetros para me saber se eu preciso verificar a resistência da madeira ou preciso verificar a resistência do elemento de ligação de aço. Tranquilo? Então tá. O coeficiente beta ele é calculado aquela espessura Tzinho visto na aula passada, dividido pelo diâmetro do elemento de ligação, ou seja, diâmetro do prego ou do parafuso. E o beta limite é calculado 1,5 vezes raiz de resistência do aço de projeto dividido pela resistência ao embutimento da madeira de projeto. Professor, eu não sei o que é resistência ao embutimento da madeira. Então tá. Embutimento na madeira é o esmagamento que vai acontecer devido ao pino metálico colocado. Ou seja, quando a força for aplicada nesse elemento, né, de madeira, o pino vai esmagar a madeira. Quer dizer, pode esmagar a madeira, né? Isso é embutimento, o esmagamento da madeira feito pelo pino metálico. Isso é o embutimento. Então eu preciso fazer a razão entre a resistência do aço e a resistência ao embutimento da madeira. Tranquilo? Tá. Mas como calcular esses dois elementos, né? Vamos lá. A resistência do aço é calculada pela resistência característica desse aço dividido por 1,10, coeficiente, né, de minoração. Já a resistência ao embutimento da madeira pode ser calculada em duas situações. Uma vai ser resistência ao embutimento igual a resistência à compressão paralela. O outro, a resistência ao embutimento, vai ser igual à resistência à compressão normal da madeira. Quando que eu vou usar a compressão paralela e quando que eu vou usar a compressão normal? Quando o embutimento ocorrer na direção paralela às fibras, então a resistência vai ser de compressão paralela. Quando o embutimento acontecer na direção normal às fibras, então a compressão vai ser na direção normal. Professor, não entendi esse negócio de embutimento paralelo e nem embutimento normal. Vou explicar melhor então. Vamos imaginar dois elementos e vou fazer ligação entre os dois. Esse desenho aqui seja a direção das fibras desse elemento, tá? Dos dois elementos. Aí eu faço a ligação desses dois elementos nessa situação aqui. Coloco o pino metálico, né, prego ou parafuso, e aí eu traciono essa peça nessa direção. Quando eu tracionar essa peça nessa direção, esse pino tende a esmagar a madeira nessa direção aqui. Ou seja, na mesma direção das fibras, paralelo às fibras. Então esse embutimento que vai acontecer nessa peça é um embutimento paralelo. Nesse caso, a resistência ao embutimento é igual à resistência à compressão paralela. Vamos imaginar agora a peça de trás.
Vou trazê-la para frente para a gente entender melhor. Aí eu coloco ela aqui, cravo o pino aqui e aí traciono essa peça. Quando eu tracionar essa peça, o pino tende a esmagar essa madeira nessa direção, dessa direção aqui. Ou seja, perpendicular às fibras, ou seja, 90 graus com as fibras. Nesse caso, o embutimento é considerado normal às fibras. E, portanto, a resistência ao embutimento será igual à resistência à compressão normal das fibras. Essas duas resistências vocês já calcularam em capítulos anteriores. É a mesma maneira, a mesma forma de calcular. FCOD e o FC90D. Vocês têm que relembrar isso lá dos capítulos anteriores. Ok? Tá, então nós já sabemos o que é o embutimento, né? E nas duas direções que pode ocorrer aí nas peças. Professor, mas qual das duas eu vou escolher então? Qual das duas peças eu vou escolher? Quando você calculou a espessura lá, foi escolhida uma espessura. Aquela espessura que foi escolhida é de uma das duas peças. É essa peça que foi escolhido, essa espessura, é que você vai verificar a resistência dela. Tranquilo? Então, beleza. Eu calculo, então, o coeficiente beta, calculo o coeficiente beta limite. Se esse cara aqui for menor ou igual a esse aqui, vai ocorrer o embutimento da madeira. Ou seja, o aço vai estar tranquilo, mas a madeira vai ser esmagada. Então eu vou verificar a resistência da madeira e não do aço. Então, a resistência da madeira será verificada pelo cisalhamento, ou seja, o esforço cortante que vai ocorrer nessa madeira. Então, o esforço cortante resistente de projeto para uma seção de corte, e daqui a pouco eu vou explicar o que é a seção de corte, é igual a 0,4 vezes a resistência de embutimento, né, ali, vezes a espessura ao quadrado, que é essa mesma, dividido pelo beta, que é esse aqui. Tá, isso aqui é para uma seção de corte, mas numa ligação eu posso ter 2, 3, 4 seções de cortes. Então eu vou pegar a resistência total, vai ser a resistência de uma seção, para uma seção aliás, vezes o número de seção de corte que tem na peça. O que é essa seção de corte, professor? Vamos imaginar duas peças, ligando as duas peças por um pino. Se eu tracionar essas peças, para que elas se soltem, esse pino tem que ser cortado em uma seção. Então, cada pino que eu colocar aqui vai ter uma seção de corte. Então, para duas peças, ou seja, para ligações feitas com duas peças, a seção de corte vai ser uma para cada pino de ligação. 2 pinos, 2 seções. 3 pinos, 3 seções. Mas eu posso ter ligação desse modelo, né? Entre 3 peças de madeira. Se eu colocar um pino aqui e tracionar esse negócio, para que elas se soltem, esse pino tem que cortar aqui e aqui. Ou seja, vai ter que ter um corte em 2 seções. Então, para cada pino, eu vou ter 2 seções de cortes. Então, 2 pinos, 4 seções, 3 pinos, 6 seções, assim por diante. Então, simplificando, quando eu tenho 2 elementos ligados, cada pino tem uma seção de corte. Quando eu tenho 3 elementos interligados, cada pino tem 2 seções de corte. Esse é o N que você vai utilizar aqui. Tranquilo? Tá. Então a verificação tem que ser feita para a madeira, se o beta for menor que o beta limite. Agora, se o beta for maior do que o beta limite, significa que o aço vai escoar, o pino vai escoar, e a madeira vai estar tranquila, vai estar resistindo bem. Então eu preciso verificar a resistência do aço, do pino de aço, e não da madeira. Como que eu faço a resistência do aço? O esforço cortante resistente para uma seção é 0,625 vezes a resistência do aço, vezes o diâmetro desse pino de aço ao quadrado, dividido pelo beta limite, calculado aqui. Isso para uma seção de corte. Se eu tiver mais de uma seção de corte, então vai ser essa quantidade de seções
vezes a resistência para uma seção de corte. Ok, então eu verifico a resistência da madeira, caso a madeira seja a pior hipótese, ou eu verifico a resistência do aço, caso o aço seja a pior hipótese, e comparo isso aí com a solicitação. Então o esforço cortante solicitante, ou seja, o que vai acontecer, né, tem que ser menor do que a resistência total desses elementos aí, da madeira ou do aço. Feito essa comparação, você verifica então se aquela peça está ok, apta ou não ok, ou seja, eu preciso redimensionar essas peças para suportar as ligações. Tranquilo? Um abraço e até a próxima.